E numa dessas de tentar achar alguma coisa, eu fui fazer um curso na Kaelon, em 2012, para desenvolvimento iOS. Comprei um Mac. Um abraço pros Silveira, Paulo e Guilherme. Gente finíssima. O Paulo e o Guilherme... Cara, eu conversei com o Paulo e o Guilherme em 2008. Eles começaram aqui no Rio, não foi? Não, eles começaram em São Paulo e abriram a Kaelon no Rio depois. Eu conversei... Eu tenho um podcast, um Guanacast gravado. Você tem? E nesse Guanacast tinha lá o Paulo e o Guilherme. Caramba. No iníciozão, nem se pensava em Alura. Você tem salvo isso? Tenho em algum lugar. E eu vou achar. Vamos achar isso. Mas aí. tenho. O Paulo sem barba ainda. Mas aí era só áudio. Guilherme. Guilherme era igual. O Paulo sem barba era bem diferente. Né? Era. Moleques, 20 e poucos anos. Nós somos da Kaelon, uma empresa de treinamentos e tal. Bizarro. Bom, enfim, fui fazer o curso lá, porque na época todo mundo queria ter um aplicativo e ficar rico, né? Tinha essa geração de criar um aplicativo e ficar rico. Fazer um jogo, né? O cara que inventou o aplicativo que peidava no iPhone ficou milionário. Pronto, acabou. O cara do Flappy Bird ficou milionário. Tinha isso mesmo. O cara do isqueiro, né? Isso, a cerveja, bebia cerveja, virava no... cerveja, cara. Tempos mais simples, né? Exatamente. Era mais fácil, né? E você podia ficar milionário, da noite pro dia. E aí eu fui lá fazer o curso. Quando eu fui fazer o curso, eu tenho uma sensação esquisita, assim. Eu falo isso até hoje. Quando eu entrei na sala e quando o professor entrou, eu fiquei olhando pra ele, explicando assim. Eu falei, cara, eu não sei explicar o que alguma coisa clicou dentro de mim que eu falei, eu quero ser amigo desse cara. Esse cara parece ser legal. Esse cara é um cara da hora. E aí, depois que eu fiz o curso, eu nunca trabalhei com iOS. Mas eu adicionei o cara no Facebook e fiquei mandando mensagem pra ele. Vamos tomar uma cerveja, Diego Schoff. E aí eu falei, cara, vamos tomar uma cerveja, vamos, né? Fiquei conversando com ele, puxando papo, sei lá. E no fim, até que uma hora ele falou, tá, beleza, vamos. Cara vamos chatão, lá. Né? Cara chatão me chamando pra beber, pô. E aí a gente começou a ficar amigo e ficamos amigo. Ficamos amigo de verdade. Hoje eu sou padrinho da filha dele. Uns 2 anos depois disso, a gente tava um dia tomando uma cerveja lá. Eu tava num dia meio ruim e eu falei, cara, não aguento mais trabalhar no .NET, sei lá, eu queria fazer alguma coisa diferente. E ele falou, você não quer dar aula na Kaelon? Sei lá, eu posso te indicar lá e de repente você vai lá e dá aula. Só explicando pra quem tá vendo, a Kaelon não tem muita coisa a ver com a Alura. A Alura era digital, online. A Kaelon era, você tinha que sair da sua casa, ir pra uma sala de aula e assistir a aula com um profissional que tava dando aula. Isso, curso tradicional mesmo. Você entra na sala, vê a pessoa lá. E aí eu falei, porra, mas eu nem me considerava um bom programador. Eu vou dar aula. Como que eu vou ensinar alguém, velho? Mas eu sabia que a Kaelon já tinha uma reputação bem boa essa época. Em 2014, eu já tinha ouvido falar, eu frequentava os fóruns lá, o Guji. O Guji? Sim, o Guji. E eu falei, cara, pode ser uma oportunidade boa pra mim. Pra entrar na Kaelon, o que eu fiz? Eu já frequentava bastante comunidade, eu via um monte de gente fazendo blog e tal. Foi isso que ele viu, né? E aí eu falei, enquanto eu treino pras aulas, eu vou documentar esse processo. Porque o processo seletivo pra você dar aula lá, vem aqui, até hoje eu lembro disso. Você chegava lá, a primeira entrevista era, vai aí na lousa e dá uma aula pra mim do que você quiser. Se chama prova de aula. É prova de aula que chama. Prova de aula que chama. Quando você vai dar uma aula numa universidade e tudo mais, você tem todo o processo seletivo. E uma das últimas coisas é uma prova de aula. Não, lá era a primeira coisa. Você chegava lá, o cara falava assim, vai lá e dá uma aula do que você quiser, pode ser qualquer coisa. Escreve alguma coisa aí. Legal. Aí você ia lá e explicava, sei lá. Você lembra o que você explicou, não? Cara, não, mas era alguma coisa do tipo get set no .NET, alguma coisa bem conceito simples, assim. Minhas provas de aula sempre foram como funciona a internet. Requisições? Eu falava requisições, falava de eu gosto codificação. Quando, o ponto alto era quando eu falava assim, transformar uma onda dessa pra uma onda dessa é modular. Fazer o contrário é demodular. O que você tem na sua casa? Um modem. O que o modem faz? Caraca! Pronto, acabei minha aula. Muito bom. Eu não lembro qual foi, mas foi alguma coisa assim. Aí você ia lá na lousa e falava, isso aqui, blá, blá. Aí o cara que fazia o processo falava assim, beleza, dá a mesma aula agora, de novo, só que ao invés de você falar assim, você vai falar mais alto, e nessa parte aqui você vai fazer isso e isso aquilo. Aí você ia lá e fazia. Aí eu falava, tá, beleza, agora você vai fazer isso, você faz de novo e você faz isso. E aí eram umas 3 vezes que você ia lá e fazia isso, até que no final você falava assim, beleza, acho que você é um cara que pode ser um bom instrutor, a gente vai contratar você e preparar você pra dar aula. Legal. Aí você era meio que contratado. E no fim das contas, o que eles faziam nesse processo era tentar passar um pouco da didática deles, do método deles pra você, e ver se você ia pegar. Se você pegasse, se você respondesse bem, eles falavam, beleza, esse cara tem potencial, vamos trazer ele pra dentro e vamos botar ele pra dar aula. E aí rolou. E nesse processo, enquanto eu estava dando essas aulas experimentais, eu ficava em casa treinando pra dar as aulas. Aí eu comprei uma lousinha desse tamanho assim, botei no meu quarto,
criei um blog. Cada vez que eu ia dar as aulas, eu me gravava, escrevia e mandava pro cara que tava me entrevistando. Porque, né, eu queria demonstrar interesse, né, e tal. E óbvio que isso contou, né, pra ser toda a contratado. diferença. Exato. E aí comecei a dar aula. Minha primeira aula foi um desastre, foi uma merda, foi triste. Sempre é. Né? Você lembra da sua primeira aula? Lembro. Eu tirei minha mochila das costas, botei em cima da mesa e falei assim, vambora, gente, aula de VB. Aí eu ouvi assim, cala a boca e senta aí que tem aluno, pô. Falei, não, gente. Me escuta. Aí o cara, não, só pode ser trote. Botaram esse moleque aí. E eles falaram de coração, não foi piada. Sério? Mas aí você... Eu convenci eles de que eu ia conseguir ensinar VB pra eles. E já tinham passado por um professor de VB que não tinha ensinado legal. Foi na escola aí mesmo. O coordenador falou, vai ter outra aula de VB com esse moleque aqui que ele é bom. E os moleques aprenderam. Mas sempre foi uma bosta. As primeiras aulas são... Primeira coisa de tudo. Quem acha que vai começar alguma coisa... Aí já vem o XP de novo. Quem acha que vai começar alguma coisa e a primeira, segunda, terceira vez já vai ser bom, filho, você tá se iludindo miseravelmente. A primeira, segunda, terceira coisa, se você for um vídeo, se for um conteúdo, é pra jogar fora, filho. É pra enterrar e falar assim, ó, serviu de caminhada, mas não serve pra divulgar. E aula, né, é uma coisa que, assim, dificilmente você vai conseguir chegar num 100% antes de dar uma aula, né? Jamais. O pessoal treinava você e uma hora que ele chegava, falou assim, beleza, agora vai lá e vamos ver o que vai acontecer. Jamais. Chega num ponto que fala, vai, filho. E eu lembro até hoje que eu entrei na sala, assim, e tinha uma galera muito mais experiente que eu. Sabe quantos alunos tinha, mais ou menos? Cara, tinha uns 10, 12 pessoas. E aí, era aula de quê? Era aula de C Sharp, .NET. E aí eu nunca esqueço que na primeira explicação, assim, eu escrevia e falava e tinha um cara no meio que ficava assim, ó. Um aluno. Quebrando. Cara, gastei dinheiro. Cabeça, assim, gastei dinheiro. E aí ele fazia assim. Você ajudou pra caraca. E o foda de aula... pior que aula, vai dando um desespero, né? E o foda de aula é que a pessoa... Acho que ela perde um pouco a noção de que você tá vendo tudo. Né? Você lá na frente vê a cara de todo mundo. Né? Você vê todo mundo que tá... Eu vivo falando pro Cauê. Hoje, eu... dando aula no YouTube, eu não sei a cara que as pessoas fazem, mas eu consigo saber a cara porque 2 vezes por semana eu vou lá, dou uma aula e eu vejo. A revisão não tá assim, ó. Ele vai derretendo na cadeira. Eu sei a altura deles. Quando eles estão 15 centímetros menor, é o desespero batendo. Aí eu falo, vem cá, filho, vamos lá que vai conseguir. Os alunos acham que você não tá vendo, mas você consegue ver. O olhar de desespero, a crítica, a reprovação, você consegue. Nos dias que eu não tava bem, ou quando eu tô meio ansioso em algum lugar, o meu segredo hoje em dia é não olhar pras pessoas. Eu olho pro horizonte, assim, ó. Eu dei uma palestra ontem, eu palestrava e falando pro nada, assim, ó. A galera tava aqui embaixo, parecia que eu tava olhando pra eles, mas eu olho pro nada, porque eu não quero que há nada ali. Só que aí você vê uma pessoa levantando. Isso dá uma agonia do caraca, né? Pra mim também. Isso é foda, tá dando uma palestra, tipo assim, daí daqui a pouco o cara começa a mexer no microfone, daí que é aquela pessoa que você confia pra caraca, pega e olha pro lado. Meu irmão, cala a boca aí. Mas isso é uma técnica de aula. Não deixar se perturbar, né? Não, é uma técnica de aula você, tipo... Você dar aula sem olhar pro público. Porque o grande problema é o seguinte, quando você tá dando aula, que você percebeu que uma pessoa tá prestando atenção, já era, filho, a aula vira pra aquela pessoa. Eu não lembro qual foi o artista. E falou, por exemplo, ele fala assim, toda vez que eu subo num palco, eu tento emular a Ivete Sangalo. E, cara, eu fui num show da Ivete Sangalo, e durante o show inteiro, de 5 em 5 minutos, ela olhava pra mim. Ela parecia que estava olhando, ela estava dando um show pra mim. Depois que eu virei artista, eu percebi que técnicas de você olhar, dependendo do ponto que você olha a direção, e se você variar a direção, as pessoas vão se sentir mais abraçadas porque elas estão olhando pra você. Eu falei, meu Deus do céu. Eu acho que é isso que eu faço, viu, cara? Sem saber que é uma técnica. Porque eu fico olhando pras coisas assim, às vezes até quando eu tô com 2 pessoas assim, às vezes eu dou uma olhada pra cima, pra baixo, eu tenho um pouco de problema com contato visual. Às vezes, dependendo da pessoa, da intimidade que eu tenho com as pessoas, eu fico olhando meio pra cima, pra baixo, e eu vou variando, mas eu não tô olhando pra nenhum de vocês, na verdade. Eu tô olhando através de vocês. Você tá olhando, mas tipo, tá pensando no... É bizarro. E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande, que é o Experience Podcast. Se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.